Povos do Brasil. Nesta aula, então, veremos os primeiros habitantes do Brasil, os indígenas. Esses povos, eles não tinham escrita. Então, o que se conhece sobre eles, o que se sabe, né, é por meio de pesquisas arqueológicas, relatos orais e testemunhos de europeus que estiveram no território brasileiro a partir do século XVI. Então nós temos aí essas informações sobre os povos indígenas. Havia povos nômades, outros seminômades, havia inúmeros grupos linguísticos, tribos, eram diferentes entre si. Então, na próxima página, página 47, nós temos que os pesquisadores dividiram os grupos em troncos linguísticos. E destes, né, o que mais se destaca seria o Tupi-Guarani, o tronco linguístico Tupi-Guarani. Esses índios entraram em contato com os portugueses, né, os Tupi viviam na região do litoral, e foram alguns dos primeiros que entraram em contato com os portugueses, a partir de 1500, né? Enfim, então, sobre os indígenas, nós temos na página 48 diferentes povos, diferentes culturas. Ali então nós temos falando informações sobre os indígenas, como por exemplo a base da alimentação deles era mandioca, produziam plantavam outros produtos, né? Mas a base da alimentação dos indígenas do Brasil era mandioca. Os homens e mulheres tinham mais ou menos as funções definidas. Os homens caçavam, pescavam, as mulheres coletavam frutas, realizavam agricultura. Então nós temos, na maioria das tribos, as funções eram definidas dessa forma. Tá? E quando as tribos fossem maiores, elas poderiam se dividir em aldeias. Né? O que eram as tribos? Né? Eram agrupamentos de pessoas que falavam o mesmo idioma e tinham um ancestral comum. Então aí seriam as tribos indígenas. E essas se dividiam também, poderiam se dividir em aldeias, onde havia o chefe, né? E tinham as suas produções culturais. Nós temos então na página 51 a cultura indígena. Os indígenas, algumas tribos já produziam artefatos de cerâmica, onde eles guardavam os alimentos ou usavam para se higienizar. Nós temos também a pintura corporal, as músicas, os instrumentos. Então, os indígenas tinham sua própria cultura, né? Sua própria criação em termos de música, de crenças, de religião, enfim. Na página 52 nós temos ali as crenças e a guerra. Temos que o líder mágico, né, era chamado pajé, que tinha um grande conhecimento de plantas, medicinais, né, realizava os rituais religiosos. E também a guerra fazia parte do cotidiano de boa parte desses indígenas. Alguns povos eram guerreiros, outros nem tanto. E nós temos uma prática realizada por alguns povos do litoral brasileiro, chamada antropofagia. Era o ritual antropofágico. Os indígenas, quando entravam em guerra, capturavam, se tivessem a oportunidade de capturar um rival, um guerreiro rival, este era mantido na comunidade durante algum tempo. E em um ritual realizado, esse guerreiro era sacrificado e partes do seu corpo eram consumidas. Eles acreditavam que ao fazerem isso, estariam pegando para si a bravura, a coragem daquele guerreiro. Então eles não comiam porque estavam com fome. Eles se alimentavam de uma pequena parte do corpo daquele guerreiro, porque acreditavam assim, né, adquirir suas características. Então não eram canibais. Chamamos isso de ritual antropofágico. Essas então seriam algumas das características dos povos do Brasil, os indígenas.